Corria o mês de maio do ano de 1945 nas terras outrora soberbas do sul da Alemanha, onde o cheiro da pólvora ainda parecia pairar de forma invisível sobre os campos de detenção temporária para aqueles que haviam sido derrotados no maior conflito que a humanidade já testemunhara. A guerra, aquele monstro insaciável, finalmente havia dobrado os joelhos e cessado o seu clamor ensurdecedor apenas 2 semanas antes, quando a rendição alemã foi oficializada, deixando para trás um rastro de destruição e uma incerteza que corroía a alma dos sobreviventes. O general Patton, figura lendária e de temperamento impetuoso, conhecido por não medir palavras nem esforços, realizava uma inspeção rigorosa em um desses centros de detenção situados nas proximidades da histórica cidade de Munique. Milhares de soldados alemães, agora meros prisioneiros de guerra, aguardavam amontoados pelo processamento burocrático e pelo transporte que os levaria para campos de permanência definitiva. A grande maioria daquela massa humana pertencia ao Wehrmacht, o exército regular, mas entre eles misturavam-se figuras sombrias da SS, cujos olhares ainda guardavam resquícios de uma arrogância que a derrota não fora capaz de apagar completamente. Patton caminhava com passos firmes e autoritários pelo terreno árido do acampamento, observando as fileiras intermináveis de prisioneiros que se sentavam no chão batido, sob o olhar atento e as armas prontas dos guardas americanos que patrulhavam o perímetro com uma vigilância incansável. De repente, um som rompeu a monotonia do burburinho dos soldados, o latido profundo e vigoroso de um animal. O general parou abruptamente, seus olhos perspicazes varrendo o setor de detenção em busca da origem daquele barulho inesperado. No meio daquela multidão de homens vencidos, ele avistou um cão, um pastor alemão de porte imponente, cujo pelo brilhava sob o sol, indicando que era um animal extremamente bem cuidado, forte e saudável. O animal estava ao lado de um dos prisioneiros, um sargento alemão que permanecia sentado no sol com uma postura que desafiava a sua condição de cativo. O cão estava deitado calmamente ao seu lado, como se guardasse um tesouro. Patton aproximou-se com uma curiosidade que rapidamente se transformaria em algo muito mais sombrio. Um cabo americano, ao perceber a aproximação da figura imponente do general, prontificou-se a prestar a devida continência, exclamando um respeitoso "Senhor General". Patton, entretanto, sequer desviou o olhar para retribuir o gesto, sua atenção estava totalmente presa ao canino. Questionou com sua voz rouca e direta por que razão o animal estaria dentro de um campo de prisioneiros de guerra. O cabo, visivelmente desconfortável sob o escrutínio do seu superior, explicou que aquele pastor alemão pertencia ao sargento prisioneiro e que o homem havia-se recusado terminantemente a se render caso não pudesse levar o seu companheiro consigo, o que levou os guardas a permitirem, em um momento de benevolência, que o animal ficasse. Patton inclinou-se para observar o cão mais de perto, e foi então que algo realmente bizarro e perturbador saltou aos seus olhos. O animal usava uma coleira, mas não era feita de couro ou tecido comum. Era uma corrente de metal pesado de onde pendiam vários pequenos retângulos metálicos que tilintavam levemente. Ao chegar mais perto, o sangue do general pareceu gelar por um instante antes de ferver a indignação. Gravados naquelas placas estavam nomes, números de série, tipos sanguíneos e unidades militares. Eram placas de identificação americanas, as famosas dog-tags, e havia exatamente 6 delas presas ao pescoço do cachorro. 6 soldados dos Estados Unidos da América haviam tombado, e aquele sargento alemão tivera o desplante de recolher suas identidades para adornar o pescoço de um animal, em um trocadilho macabro com o nome das peças. Patton endireitou o corpo lentamente, seu rosto transformando-se em uma máscara de fúria contida enquanto encarava o sargento alemão. O homem retribuiu o olhar sem qualquer sinal de arrependimento ou temor, exibindo uma indiferença beirando o deboche. O general então ordenou que o comandante do campo fosse trazido à sua presença imediatamente. Enquanto o cabo corria para cumprir a ordem, Patton permaneceu ali, estático, fitando os 6 nomes americanos que agora serviam de adereço para um animal. Ele olhou para o alemão e proferiu palavras que ecoariam por todo o terceiro exército durante as semanas seguintes, simbolizando o confronto direto com uma maldade que se escondia sob uma fachada de normalidade. Antes de prosseguirmos com esta crónica de guerra, peço que garanta sua inscrição aqui, pois relatamos histórias reais onde, por vezes, a vilania se manifestava de formas impensáveis. O comandante daquela unidade era o coronel James Reynolds, que estava à frente do centro há 3 semanas, lidando com a logística exaustiva de milhares de prisioneiros. Ele chegou ofegante e encontrou Patton parado como uma estátua sobre o prisioneiro e o cão. Após a continência de praxe, Patton apenas apontou para o pescoço do animal e ordenou que Reynolds olhasse a coleira. A expressão do coronel mudou instantaneamente de confusão para um horror pálido ao reconhecer o brilho das chapas metálicas americanas. Ele tentou se justificar, afirmando que não tinham conhecimento daquele detalhe e que acreditavam ser apenas um animal de estimação inofensivo. Patton, sem aceitar desculpas, exigiu a presença imediata de alguém que dominasse a língua alemã. Em menos de 2 minutos, surgiu o soldado Anton Weber, um intérprete descendente de alemães vindo de Milwaukee. Weber, ao ver a cena, sentiu sua mandíbula retesar de ódio. Patton pediu, em um tom perigosamente calmo, que Weber perguntasse o nome do prisioneiro. A resposta veio sem hesitação: Sargento Dietrich Müller, da infantaria da Wehrmacht,
pertencente à 352ª Divisão. Ao ser questionado sobre a origem das placas, Müller respondeu friamente que as havia ocultado nos campos de batalha da França e da própria Alemanha ao longo dos últimos 2 anos. Quando Patton quis saber o motivo de as ter colocado no cão, Weber hesitou antes de traduzir a resposta audaciosa. O prisioneiro dissera que, como eram chamadas de placas de cachorro, ele achou que seria apropriado e divertido que seu cão as usasse. O silêncio que se seguiu foi absoluto e sufocante. Todos os soldados ao redor paralisaram, fixando os olhos em Müller e no animal que carregava o peso da memória de 6 homens mortos. Patton, inclinando-se até quase tocar o rosto do alemão, exigiu que ele recitasse cada um dos nomes gravados naquelas placas. Para o horror de todos, Müller os conhecia de cor, um por um: o soldado Robert Jennings, de Ohio, o soldado Michael Sully, de Nova York, o cabo Thomas Bridges, do Texas, o soldado James Williams, da Califórnia, o sargento Daniel O'Brien, de Massachusetts, e o soldado Charles Anderson, de Illinois. Ele guardara as identidades dos homens que possivelmente ajudara a matar como troféus cínicos. Weber informou ainda que Müller possuía o cão há 3 anos e vinha montando aquela coleira gradualmente, alegando que seu animal merecia o melhor ornamento possível. Patton então ordenou que Reynolds removesse as placas com extremo cuidado, documentando cada detalhe de cada soldado. Müller tentou protestar de forma veemente, mas foi calado por Patton, que afirmou que ele não tinha direito a nenhuma palavra. O cão foi levado, deixando o sargento pela primeira vez visivelmente perturbado, não por remorso, mas por uma raiva egoísta. Patton observou que o homem não sentia nada pelas vidas americanas ceifadas, apenas pelo seu animal. O general então determinou que Müller fosse colocado em isolamento total, sem qualquer contato externo, enquanto os registros militares eram consultados para identificar as famílias de cada um daqueles 6 soldados. Além disso, Patton impôs uma tarefa singular: Müller deveria escrever 6 cartas manuscritas, uma para cada família, explicando em detalhes o que fizera com as placas de identificação de seus filhos e pedindo desculpas formais em alemão. Reynolds questionou o que fazer se o prisioneiro se recusasse, ao que Patton respondeu com uma frieza cortante: ele não receberia um único grão de comida até que a última carta estivesse terminada. Weber traduziu a sentença em Müller, em um último ato de rebeldia, declarou que preferia morrer de fome a escrever para os inimigos, pois não lhes devia nada. Patton apenas assentiu e ordenou que o fechassem em uma cela apenas com papel, caneta e tinta, sem comida ou água, até que cumprisse a ordem. 2 dias passaram em um impasse silencioso. Müller permanecia sentado no chão da cela, observando o papel em branco com um desprezo que o cansaço começava a abalar. No 3º dia, Patton retornou. O prisioneiro estava mais fraco, com as maçãs do rosto saltadas, mas ainda mantinha a cabeça erguida. Quando questionado se estava pronto, Müller negou novamente, reafirmando seu desejo de morrer. Foi nesse momento que Patton jogou sua cartada final, informou ao alemão que já havia contatado todas as 6 famílias e que elas sabiam exatamente o que ele fizera. Disse-lhe que enviara fotos da coleira e do próprio Müller, informando-os de que o responsável preferia a morte a pedir perdão. A incerteza finalmente cruzou o rosto do sargento. Patton explicou que as cartas não apagariam seus pecados, mas poderiam trazer um pouco de paz àquelas famílias, permitindo que soubessem que houve um reconhecimento do erro. Antes de sair, o general deu um ultimato: ele tinha até a manhã seguinte, ou seria entregue a um tribunal de crimes de guerra, onde sua conduta seria registrada permanentemente em seus arquivos. Na manhã seguinte, os guardas encontraram 6 folhas de papel escritas com uma caligrafia trêmula devido à fraqueza, mas perfeitamente legíveis. Eram pedidos de desculpas curtos e diretos, reconhecendo o erro de ter profanado a memória dos soldados. Patton leu as traduções e ordenou que fossem enviadas imediatamente. Quanto ao destino de Müller, o general ordenou que fosse alimentado e enviado para um campo permanente, garantindo que seu prontuário contivesse o relato detalhado de sua resistência em se desculpar. O pastor alemão foi entregue a uma família local que pudesse cuidar dele com dignidade, longe da influência de seu antigo dono. As placas de identificação foram limpas e preparadas para retornar ao solo americano. Patton, ao segurar a placa do soldado Robert Jennings, comentou que aqueles homens morreram lutando pela liberdade e mereciam muito mais do que serem transformados em enfeites de coleira. 4 das famílias solicitaram o retorno das placas, que foram enviadas com escolta militar e honras totais. As outras 2 famílias pediram que as identificações fossem sepultadas no Cemitério Nacional de Arlington, próximo ao monumento ao soldado desconhecido, desejo que foi prontamente atendido pelo exército. A história do sargento Müller e da coleira de Dog-Tech espalhou-se rapidamente entre as tropas, servindo de lição para outros prisioneiros que escondiam objetos pessoais tomados dos mortos. Muitos, temendo a ira de Patton, entregaram discretamente medalhas e pertences que haviam saqueado. Anos mais tarde, a irmã de Charles Anderson comentou em uma entrevista que sua família queimou a carta de Müller, pois não aceitavam o perdão de um homem como ele, mas guardaram a placa enviada pessoalmente por Patton como um tesouro de valor inestimável. Müller sobreviveu ao cárcere e foi libertado em 1947,
mas a sombra de seus atos o perseguiu pelo resto da vida na Alemanha do pós-guerra, onde era conhecido como o homem que desonrou os mortos. Esta passagem da história nos faz refletir sobre os limites da dignidade humana em tempos de barbárie e a força de um líder que não aceitou que a memória de seus soldados fosse tratada com tamanho desdém. Se você estivesse no lugar de Patton naquele dia de 1945, teria mantido a punição por mais tempo ou teria buscado uma forma diferente de justiça diante de tamanha arrogância? O peso daquelas 6 vidas americanas gravadas em metal serviu para lembrar que, mesmo após o cessar-fogo, a batalha pela decência e pelo respeito continua. Deixe sua opinião nos comentários sobre como lidaria com uma situação de tamanha afronta moral. E se você valoriza esses relatos onde a justiça encontra o seu caminho mesmo nos cenários mais improváveis e sombrios da história mundial, não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. O mundo é feito de memórias que não podem ser esquecidas, especialmente aquelas que honram os que deram tudo de si no campo de batalha em nome de um ideal maior de liberdade e justiça para todos os povos envolvidos no conflito.